Olá, cursista! Bem-vindo à primeira agenda da disciplina Comunicação do curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Eu sou a professora Ariane e estarei apresentando alguns conceitos sobre o estudo da linguagem. Sabemos que de nada adianta ser um expert em sua área de atuação se ninguém entende o que você fala. Por isso, é necessário que você, futuro técnico em desenvolvimento de sistemas, utilize a língua de maneira clara e coerente, seja em uma entrevista de emprego, em uma dinâmica em grupo, em seu cotidiano profissional e até mesmo na elaboração de um bom currículo. Para isso, em seu dia a dia, você pode se valer tanto da linguagem verbal quanto da linguagem não verbal. A linguagem verbal, como o próprio nome sugere, utiliza palavras escritas ou faladas a fim de transmitir uma mensagem, como podemos observar no exemplo abaixo. É proibido fumar neste local. Já a linguagem não verbal não contém palavras, sejam elas escritas ou faladas, mas produz sentido, ou seja, diz alguma coisa. Por exemplo, algumas cores, desenhos, imagens, sinais, dentre outros, podem nos transmitir mensagens. Quer ver? É só você se lembrar das cores vermelha, amarela e verde de um semáforo. Elas, por si só, já transmitem um recado. Além disso, você saberia dizer qual gênero textual que se utiliza, sobretudo da linguagem não verbal, foi criado nestes últimos anos, com o avanço da internet? E se eu te dissesse que esse gênero está mais presente na sua vida do que você imagina? Descobriu? Isso mesmo, os memes. Fácil, não? E para você que pensou que a matéria tinha acabado, ela está só começando. Além disso, as palavras podem aparecer tanto no sentido denotativo quanto no conotativo. O sentido denotativo é aquele do dicionário, uma dica simples para que você nunca mais se esqueça. Denotativo começa com a letra D de dicionário. Já o sentido conotativo é o sentido figurado, com significados que vão além daqueles presentes no dicionário. Você, da área de informática, certamente quando escuta a palavra bateria, logo imagina aquele dispositivo responsável por gerar energia ao seu computador ou notebook. Mas perceba que no quadrinho a palavra bateria teve seu significado estendido, passando à esfera conotativa. Além disso, a mesma frase pode dar a entender dois sentidos diferentes, dependendo do contexto, o que pode gerar a chamada ambiguidade. Perceba que nesta tirinha o humor foi gerado pela ambiguidade da palavra testada, que em vez de assumir seu real significado, o de submeter a máquina a testes, foi confundida com o ato de bater a testa. Por isso, não se esqueça de sempre adequar suas frases ao contexto de comunicação em que você se encontra e ao público ao qual se dirige, a fim de evitar problemas de compreensão. Tais problemas podem ser evitados, principalmente na escrita, a partir do segmento das regras veiculadas pela gramática normativa, isto é, regras que ditam a norma padrão formal do idioma, nos ensinando a escrever e falar adequadamente. Já que estamos falando da fala, vale ressaltar que ela é mais livre e cheia de possibilidades, sendo dividida em dois tipos. A coloquial popular, sendo falar que a maioria das pessoas utiliza em seu dia a dia, e a formal culta, normalmente utilizada pelas pessoas em situações formais, em que se exige maior clareza e polidez. Mas quando usar a linguagem formal e a coloquial? Isso irá depender do contexto de comunicação. Se você está em uma reunião, optará certamente pela linguagem formal, mas se está ministrando uma aula, uma palestra e precisa chamar a atenção do público, escolherá a linguagem mais descontraída, mais informal. O bom comunicador é aquele que sabe adequar sua linguagem ao público e ao contexto no qual se comunica. E uma dica: ser formal não significa ser arcaico, falar difícil, ser extremamente erudito. Nada disso. Busque sempre o equilíbrio e seja claro em suas ideias. Vimos então que nossa linguagem irá mudar dependendo do contexto de comunicação em que estamos inseridos. Uma conversa com os amigos, uma reunião com o nosso chefe, uma palestra em nossa empresa.
Mas a linguagem pode mudar também de acordo com a região de origem do falante. Um falante da região Nordeste terá diferenças em sua fala em comparação a um falante do Sudeste. Isso pode acontecer também dentro dos estados. O cidadão do interior do estado de São Paulo tem diferenças em seu modo de falar em relação ao morador da capital. Além disso, quanto aos fatores culturais, uma pessoa escolarizada pode empregar a língua de maneira diferente da pessoa que não teve acesso à escola, mas isso não quer dizer que uma ou outra tenham falar mais correto, apenas mais adequado a certa norma pré-estabelecida. Por esse motivo, não devemos ridicularizar ou expor uma pessoa por conta da sua variante linguística. Caso fizermos isso, estaremos praticando o preconceito linguístico, que deve, sem dúvidas, ser evitado. Por fim, apresento a vocês alguns desvios da norma padrão da língua que não constituem erro, mas que devem ser evitados em uma situação formal de comunicação. Barbarismo. Os barbarismos são desvios de pronúncia, acentuação, ortografia, flexão e significação. Exemplos: na fala, programa em vez de programa, reitero em vez de reitero, beneficente em vez de beneficente, rúbrica em vez de rubrica, gratuito em vez de gratuito, púdico em vez de pudico. Pudica é aquela pessoa casta, recatada. Na escrita, mexer com CH em vez de X, quiseram com Z, jeito com G, agente, tudo junto, deteu em vez de deteve, proporam em vez de propuseram, cidadãos em vez de cidadãos. Desvios semânticos. Relativos ao sentido das palavras, por vezes usadas em lugar de outras com escrita similar. Exemplos: absolver, que é perdoar, inocentar, e absorver, que é sorver, aspirar. Flagrante, que é o que está evidente, e fragrante, algo perfumado. Tráfego, trânsito, e tráfico, comércio ilegal. Acender, colocar fogo, e ascender, subir. Seção, com C e 2 S's, ceder. Seção, com S, C cedilha, divisão. E seção, com 3 S's, reunião, intervalo de tempo. Solecismo são os desvios de sintaxe, concordância, regência e colocação pronominal. Exemplos: concordância. A gente vamos, em vez de a gente vai. Fazem 2 dias, em vez de faz 2 dias. Haviam muitas vagas, em vez de havia muitas vagas. Regência. Chegamos no colégio, em vez de chegamos ao colégio. Sempre obedeci meu pai, em vez de sempre obedeci ao meu pai. Vamos na praia, em vez de vamos à praia. Colocação pronominal. Não enganei-me, quando, na verdade, o adequado seria não me enganei. Foi ela que chamou-me, em vez de foi ela que me chamou. Compraremos-te um carro. Comprar-te-emos um carro ou compraremos um carro para ti. Mesóclise, uso do pronome no meio de uma conjugação verbal. Como no exemplo anterior, comprar-te-emos é um uso arcaico e que já se encontra em desuso até em documentos oficiais. Em geral, a mesóclise pode ser substituída pelo uso de uma locução pronominal, como, por exemplo, para ti ou para você. Pleonasmo vicioso ou redundância. Repetição de ideias de forma desnecessária para a compreensão da sentença. Exemplos: entrar para dentro, adiar para depois, encarar de frente, acabamento final, surpresa inesperada e fato real. Gerundismo é o uso excessivo de gerúndios, principalmente na fala. Por exemplo,
Vou poder estar tentando estar te ajudando, Senhor. Não vou poder estar te atendendo, mas estaremos te ligando quando pudermos. Queísmo, que é a repetição excessiva da partícula que. Este que é o produto que relatei que estava aqui e que podia ajudar, mas que foi retirado do lugar. Ambiguidade, que são as sentenças dotadas de duplo sentido. O professor levou o aluno para a sua sala. De quem é a sala? Do professor ou do aluno? A médica conversou com o enfermeiro sobre seu trabalho. De quem é o trabalho? Da médica ou do enfermeiro? Cacofonia ou cacófato, quando temos a pronúncia de certas sílabas ou palavras em sequências que produzem um som desagradável ou que sugerem alguma ideia inapropriada. Por exemplo, eu beijei a boca dela. Eu não vi ela. Me dá uma mão? Por fim, em circunstâncias formais, exige-se a diminuição ou a eliminação do uso de gírias, palavras de baixo calão e expressões populares. Além disso, a utilização de frases feitas como provérbios, chavões e clichês pode ser considerada como vício de linguagem, pois empobrece o discurso e dá a entender que falta criatividade ou conhecimento ao autor do texto. Exemplos: a união faz a força, cada macaco no seu galho. Lembre-se, finalizemos esta agenda lembrando que esta apresentação é apenas um resumo do tema e não deve ser considerado como única fonte de estudo. Por isso, participe de todas as atividades propostas e até a próxima!